Graça e paz, amados. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Novamente, graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O primeiro foi para mim e agora para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu agradeço de coração por estar aqui, porque para mim é um privilégio poder adorar ao Senhor, poder trazer a palavra. É uma responsabilidade muito grande. Aquele friozinho, aquela insegurança sempre dá. Eu espero que nunca percamos isso, né, diante do Senhor, porque é algo que nos motiva, nos move sempre a preparar e buscar algo grandioso para o Senhor. E o Senhor já tem falado conosco, já por intermédio dos louvores. São trechos de louvores especiais que eu já estava quase falando, pastor, nem precisa, vamos direto para a oração, nem precisa dessa responsabilidade toda, porque hoje eu estou tremendo mais do que normalmente. Glória a Deus por isso. Mas louvar ao Senhor em meio às guerras, em meio às dificuldades, é algo interessante. A letra do louvor diz que é mais do que uma estratégia. Louvar ao Senhor em meio às dificuldades significa que alguém que, independente das circunstâncias, tem o seu coração voltado para o Senhor e sabe que Deus, que o nosso Senhor é aquele que tudo pode e os seus pensamentos não podem ser impedidos. Amém? E quando esse servo que já tem essa mente voltada para o Senhor, que nada mais vai o tirar da sua presença, ele clama, ele ora e a glória de Deus desce. Aleluia, e a gente não sabe se mistura, de que maneira que acontece, mas a gente sabe que Deus opera grandiosamente. Amém? E o último louvor é tremendo, a profundeza do saber e o conhecer de Deus, como a Monize disse. Mas os mistérios do coração humano, Deus é aquele que pode revelar na minha e na sua vida. E esses louvores têm tudo a ver com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já há dias já era para ter acontecido e por alguns imprevistos não aconteceu. Mas nós sabemos que Deus, Ele é perfeito e toda a sua obra, tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso 28. Amém? Todos encontraram? Amém? Se não encontrou, diga misericórdia. Amém? Glória a Deus. O galardão está garantido, irmão. Glória a Deus. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe rogaram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto, uma passagem que me chama muita atenção e eu gosto muito, confesso, porque em determinadas passagens onde Jesus é procurado por fariseus ou por mestres religiosos, por pessoas que estavam aflitos com dificuldades, Jesus
não se negou a ajudar. Nós vemos isso com líderes religiosos. Nós vemos isso com um centurião que busca Jesus e por algum momento Jesus para, escuta aquele centurião e Jesus prontamente se põe a ir até a casa daquele centurião. E da mesma forma que essa mulher surpreende Jesus, aquele centurião também surpreende Jesus. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, basta apenas uma palavra sua e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Porque a fé daquele homem foi grande, porque ele disse: eu também tenho servos. Eu digo para ele: vai para aquele lado, ele vai. Faz aquilo e ele faz. E então aquele homem, entregando a Jesus, reconhecendo o poder de Jesus, sabendo que apenas uma palavra do Senhor Jesus, o seu servo seria curado. Da mesma forma, acontece com a filha de Jairo. Jesus está caminhando em meio à multidão, já vindo de alguns milagres, e Jairo vem até o encontro de Jesus de uma maneira impressionante e desesperada, dizendo que a sua filha estava à beira da morte, e Jesus prontamente se coloca à disposição para ir socorrê-lo, para que Jairo também não perdesse a sua fé. E nós sabemos esses trechos, e tem algo interessante que eu gostaria de dividir com os irmãos, dessa passagem e de muitas coisas que acontecem conosco. Principalmente nos dias de hoje, onde nós passamos por dificuldades e o tempo parece que vem nos atropelando. Parece que a gente não consegue fazer a nossa programação diária, tudo aquilo que a gente desenha para fazer, as coisas vão acontecendo de maneira diferente, e quando a gente vai ver, se a gente conseguiu colocar em prática 30% daquilo que nós programamos, está de bom tamanho. Tem alguns que conseguem, por exemplo, no caso do pastor João, ele tem que colocar ali, né, a sua prática de aula, colocar o seu dia e tentar cumprir o máximo do objetivo, porque a cobrança é grande, como ele já nos instruiu. Mas tem alguns setores que ele é muito diferente, ele é dinâmico, vai acontecendo a cada hora do dia, as coisas, as programações vão mudando, e eu tenho uma curiosidade para saber dos irmãos, do conhecimento. Semana passada eu conversei com o Gilead, perguntei o que ele fazia, ele me falou um pouquinho do trabalho dele, o que ele fazia, trabalhava nos Correios, e o Correio é assim, as coisas precisam acontecer no cronograma tudo certinho, porque senão todo mundo fica bravo, né? Que não recebe as suas encomendas, não recebe suas correspondências, né? E isso demonstra algo interessante que nós devemos aprender sobre essa passagem, que é importante para que a nossa fé ela esteja firmada em Jesus. Então, o tema dessa mensagem é colhendo o fruto da persistência de alguém que dedicou o seu tempo a adorar e louvar ao Senhor. Então é isso, essa meditação inicial que eu gostaria de fazer com os irmãos, é que nessa correria toda, a correria parece que nos impede ou nos confunde, de fato, onde nós devemos concentrar a nossa energia, insistir na busca daquele que é capaz de trazer as soluções e resoluções para os nossos problemas. São diversas vezes nós enfrentamos problemas e dificuldades, e essas dificuldades muitas vezes confundem a nossa mente. Se de fato nós estamos trilhando pelo caminho certo, se nós estamos realmente diante das dificuldades e das inconsistências daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos, quando o resultado não vem, quando as coisas não acontecem, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos clamando da maneira correta? Será que nós estamos confiando em Deus da maneira que devemos? Será que nós estamos sendo passivos demais? Será que nós deixamos, por conta das dificuldades que acontecem, da correria, dos afazeres, dos problemas, né, dos nossos familiares,
Estamos deixando esfriar um pouquinho a chama do primeiro amor no nosso coração? Então essas são as perguntas que nós fazemos antes de entrar realmente nos ensinamentos que essa palavra nos traz nesta noite. E como eu disse, se a gente analisar as situações que vão acontecendo, basta alguns, nós acordamos de manhã, adoramos ao Senhor, vamos dormir, fazemos aquela oração, meditação, confiamos que Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas, começamos o nosso dia com um devocional, adorando ao Senhor, às vezes é um devocional longo, às vezes o tempo não permite, é no caminho do trabalho, mas com o nosso pensamento adorando ao Senhor. Mas basta a gente receber algumas notícias que não nos agradam, que nós não esperávamos, que muitas vezes isso nos abala. Então, quando nós passamos por situações como essas, que nós enfrentamos, isso nos desanima. Quando enfrentamos enfermidades nossas e dos nossos entes queridos, quando é uma situação de desemprego, imagina receber uma situação de desemprego. Há um tempo atrás, eu conversava com o pastor João e falávamos de uma pessoa que ficou muito entristecida quando recebeu uma notícia de um desligamento do trabalho. E não é fácil, né? Quando é algo que nós não esperamos e a gente já faz as programações futuras, contamos com tudo aquilo que acontece, que vai acontecer, né? Fazemos todo o nosso planejamento familiar, que depende daquilo, e acontece uma notícia como essa, isso nos desanima, nos abate. Quando uma promoção não acontece, quando algumas decepções de confiança são quebradas, como nós devemos reagir mediante a essas situações? Esse texto, irmãos, eles nos trazem algumas lições que nós devemos incluir na nossa jornada com Jesus. Entrando na passagem do texto, havia para essa mulher pelo menos 3 barreiras que impediam, no mínimo 3 barreiras que impediam ela de se achegar a Jesus. Nós lemos aqui no versículo 24, ela não era uma mulher judia, ela era uma mulher estrangeira. E isso já era uma dificuldade para ela. Para piorar, ela era cananeia. Era de um povo que era considerado inimigo do povo de Deus, dos judeus. Porque esse povo era terrível nas suas práticas politeístas, adoravam outros deuses, faziam sacrifícios de crianças, e por outras e várias outras coisas. Quando nós lemos o Pentateuco, existem várias recomendações do Senhor a Moisés, a Josué também, um pouco mais à frente, para que o povo se apartasse totalmente desse povo, dos cananeus, né? Que o povo judeu não fizesse nenhum tipo de aliança com eles. E o terceiro ponto, o terceiro obstáculo, a terceira barreira, ela era mulher. E naquele tempo, não era permitido uma mulher se achegar a um homem que não conhecia, ou mesmo que conhecia, sozinha, sem o seu esposo, sem o seu acompanhante, para ter um diálogo com o homem. Visto isso, nós vemos em João 4:27, na passagem da mulher samaritana. Quando Jesus aborda aquela mulher, ela fala, olha, mas eu sou samaritana, sou mulher, e o Senhor é judeu, e vem conversar comigo. Então essas barreiras, já iniciais, não impediram com que ela avançasse, usasse de uma estratégia que ela colocou no seu coração para chamar a atenção de Jesus. E o decorrer do texto, como nós lemos aqui, e vamos separar alguns trechos, para quê, irmãos? Para que a nossa fé seja parecida com a dela. Porque quando nós somos agora eleitos filhos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros, como dizem Romanos, nós tomamos posse da bênção que o Senhor nos traz, muitas vezes nós pensamos de que maneira? Que já está tudo fácil, já está tudo garantido.
né? Que nós não teremos dificuldades. Nós agora aceitamos a Jesus, temos a nossa vida no altar do Senhor e não precisamos fazer mais nada. Você sabe que Deus, Ele tem um plano e propósito para cada uma das nossas vidas. E aí eu imagino uma coisa impressionante que nós vamos falar sobre isso aqui. Quando uma pessoa tem uma atitude que chama a atenção do Senhor, algo impressionante acontece, algo do sobrenatural acontece. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, se achegar ao Senhor e Ele se achegará a nós. Amém? Glória a Deus. Ela também, mediante as 3 barreiras que ela enfrentou, agora ela tem 3 atitudes notáveis aos olhos do Senhor. 3 atitudes notáveis que chamam a atenção de Jesus. No verso 22, ela reconheceu Jesus como rei. Olha a importância disso, de reconhecer Jesus como rei. Certamente isso demonstra coragem, pois sendo cananeia, se afastou dos seus costumes religiosos e também do seu povo pecaminoso e reverenciou Jesus como legítimo rei ao chamá-lo de filho de Davi. Olha que coisa linda ela reconhecer, mesmo vindo de costumes pagãos, de um costume religioso que adoravam diversos deuses, para reconhecer aquele como o Filho de Deus. Ela reconhece ele também como o Senhor a chamá-lo de mestre, porque era de comum, né, na prática religiosa, chamar os doutores de mestre, mestre da lei. E é impressionante isso, que a riqueza desses detalhes, mesmo com tudo isso, Jesus ele não para dar a devida atenção para aquela mulher e começa um diálogo com ela. Então, esse é o primeiro ponto, queridos, que ela reconhece Jesus como Deus, como o verdadeiro, aleluias, dono do trono de Israel. Glória a Deus. O segundo ponto, ela orou e clamou com fé. Olha a importância de se achegar a Jesus com o seu coração desprendido de todas as amarras, de todos os preconceitos, porque ela também poderia ter algum preconceito, mesmo recebendo toda a negativa, ela não desistiu. Você sabe que interessante com relação a isso? O tema dizendo que ela está colhendo o fruto da persistência, e alguém persistente, isso é algo que é o que diz no dicionário, persistência é a capacidade de não desistir do seu objetivo, mesmo quando surgem obstáculos ou fracassos. É uma característica de quem é esforçado, focado e não se deixa se abalar pelas críticas ou negativas. Que impressionante isso. Alguém que está tendo o seu pedido praticamente negado inicialmente, está tendo dificuldades, enfrentando todas as suas dificuldades, todo o teu contexto histórico que a proibia de se achegar a Jesus. Quantas pessoas, talvez, quantos cananeus, talvez, quantas pessoas que sofriam, mas olhavam para essa circunstância, para essas barreiras, e não teve a coragem que ela teve de enfrentar. E então mostra que ela, com essa negativa, com toda essa dificuldade, ela orou e clamou com fé. Mesmo com tantas ocasiões desfavoráveis, ela persistiu com coragem, não se incomodou na recusa da sua dificuldade, toda dificuldade encontrada, ela persistiu porque ela sabia o que ela estava buscando, queridos. Olha a importância de reconhecer aquele que pode agir
na minha e na sua vida, o poder de clamar aquele que pode agir. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 7, versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Você crê? Glória a Deus. Então nós precisamos reconhecer ao Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor sobre todas as coisas. E é impressionante como a oração, o jejum, a santificação nos aproxima do Senhor e nos leva a conhecer os propósitos dele para a nossa vida. Amém? E olha só que importante aqui. Quando nós temos um planejamento definido, quando nós temos um anseio no nosso coração, e esse anseio está ligado à vontade do Senhor, está unido ao planejamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, não existe nada que possa impedir os planos de Deus de se cumprir nas nossas vidas, queridos. Assim como igreja e assim na sua vida, no objetivo pessoal que você tem, basta apenas crer, focar no objetivo e não olhar para as coisas que vêm nos confundir, que é isso que tem acontecido neste tempo. Da mesma maneira que ela enfrentou aquelas dificuldades, aquelas barreiras, hoje tem acontecido conosco também. Muitas vezes, nós planejamos, nós pensamos, oramos, fazemos um voto, uma aliança com Deus quando ouvimos uma palavra, como nós ouvimos aqui no domingo, que nós precisamos fazer com que a nossa semente floresça, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Senhor, eu preciso tanto que o Teu Espírito Santo tome conta da minha vida. Eu preciso tanto viver para o Senhor e morrer cada vez mais para este mundo, para as coisas acontecerem. Sabe o que acontece? Quando nós verbalizamos isso, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, buscamos fazer a vontade dEle, nós temos um adversário, nós temos o inimigo das nossas almas. Aquele que afligia aquela mulher por intermédio da sua filha. Mas isso não a impediu de buscar a solução e a salvação para a sua causa. Nesse tempo, nesses dias, quando nós fazemos essa aliança com o Senhor, nós somos também provocados, nós somos perseguidos, porque o planejamento do Senhor é esse, de abençoar as nossas vidas, que nós sejamos prósperos, não só no sentido financeiro, mas em todas as áreas das nossas vidas, assim como o desejo desta mulher. E tem algo interessante que nós vamos entrar agora, no terceiro ensinamento, no terceiro ponto aqui, que é o mais notável de todos, é quando ela tem a disposição de impressionar ao Senhor. Ela impressionou a Jesus. Queridos, isso me chama atenção, porque são poucas as pessoas que Jesus fala e mostra que chama a atenção. Jesus fala para muitas pessoas: grande é a sua fé, não temas, confie, creia tão somente. Mas dessa forma aqui, como também do centurião, como aconteceu com o servo do centurião, é algo impressionante. Mas o mais impressionante aqui é a conversão dessa mulher. É a renúncia de todo aquele estigma, de toda aquela realização de pensamento do seu povo. Ela deixou para trás, e aí, quando nós vamos estudando um pouquinho desse contexto, e aí vamos entrar, porque o tempo é curto e é muito impressionante tudo isso, não tem como nos afastar e não seguir na história e chegar até Raabe, que da mesma forma como ela creu que o Deus de Israel poderia trazer libertação, poderia trazer cura e poderia abençoar a sua vida. Amém? Mas sabe qual que é o mais importante? Que esse texto nos mostra e nos ensina. Analise comigo, não foi só pelo amor da sua filha e a certeza da cura que Jesus podia proporcionar para ela, que Jesus ficou impressionado. Mas, principalmente,
Jesus percebeu que a sua fé era genuína em adoração. Ela não buscou apenas as bênçãos, mas reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o ponto crucial desta mulher, dessa situação, desse trecho que a palavra de Deus nos ensina. Porque ela não buscou as mãos do Senhor, ela não buscou apenas a cura para o seu problema, ela não buscou apenas a libertação da sua filha, mas o Senhor, com todas aquelas negativas que nós vamos lendo isso, nós vamos lendo, olha como ela se derrama aos pés do Senhor Jesus, do versículo 22 em diante. Jesus não respondeu para ela palavra nenhuma. E os discípulos falam, mestre, manda ela embora, porque ela está gritando atrás da gente. E aí Jesus fala, olha, eu não fui enviado, se não for para as ovelhas perdidas, eu vim para os meus. Aí só depois, quando eles não me quiserem, a gente abre esse precedente para que outros povos. Mas ela surpreendeu. Olha que interessante. Queridos, nós precisamos surpreender Jesus. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Nós fazemos isso quando nós nos dedicamos a Ele. Quando nós entregamos a nossa vida na sua totalidade, como foi dito aqui no domingo. O Senhor, nós servimos a um Deus que Ele é totalmente especial. Ele é um Deus único em toda a sua totalidade. O Senhor é aquele que não divide a sua glória com ninguém. Olha só, se Jesus, o que diz a palavra do Senhor também, em Tiago 4, versículo 5, ou cuidais vós em que diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Antes, eles dá graça, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, esse Espírito que habita nas nossas vidas, ele tem ciúmes de nós. Agora imagina esse mesmo Espírito, quando ele reconhece um coração contrito e quebrantado. A palavra do Senhor diz que esse coração o Senhor não despreza. É esse coração que o Senhor quer encontrar nas nossas vidas, um coração dedicado ao Senhor. Amém? Que nós possamos ter um coração parecido com o dessa mulher. Quando nós cantamos, Senhor Jesus, dá-me um coração igual ao teu, um coração transformado, um coração curado, a nossa vida transformada. Jesus tem o poder, queridos. Jesus tem o poder de transformar assim como transformou, como curou aquela menina. Eu não sei onde ela estava na sua casa, qual era a circunstância, quanto tempo ela sofria com esse problema. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo você está passando ou como você está clamando, ou se você já desistiu de clamar, de pedir, de confiar, se as dificuldades, os obstáculos já te impediram de continuar clamando e confiando no Deus do impossível. Como nós cantamos aqui, não existe nada que Deus não possa fazer. Mas independente da circunstância, nós vamos continuar adorando o seu santo nome. Sabe por quê? Porque te louvar em meio às guerras, em meio às tribulações, é uma estratégia que alegra o seu coração. Foi o que ela fez. Olha só o que a palavra diz. Ela se jogou, se ajoelhou aos pés de Jesus e reconheceu: Jesus, ajude-me. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, olhe para a minha causa. Atenta, Senhor, para o meu clamor. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do nosso Deus. E certamente nós chamaremos a atenção do Senhor para os nossos dias, para as nossas causas. Não deixe de acreditar. Não deixe de confiar. Não deixe também de afinar a sua relação com o Senhor. Nós precisamos, em alinhamento, ter a nossa fidelidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, ele continua fiel. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou lá na antiguidade. É o mesmo Senhor que operou na época de Jesus. E é o mesmo Deus que opera em nossas vidas neste lugar. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. Eu peço a Deus que o Senhor possa nos abençoar, que Deus derrame
a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. Nós vamos orar neste momento, adorar ao Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos dê um coração desprendido das coisas deste mundo, que nós possamos agora, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que possamos ver a grande e onipotente mão do Senhor trabalhando em nossas vidas ao nosso favor, que em nome de Jesus nós possamos nos aproximar do Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida. Agora imagina, queridos, depois disso, o coração se regozijando na presença do Senhor, de saber que o seu pedido foi atendido, mas não somente isso, de saber que o seu coração, a sua atitude, como a atitude dessa mulher, alegrou o coração do Senhor. Amém? Que o nosso coração seja assim nesta noite, em nome de Jesus. Amém?